Fala galera, tudo bom? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente estava trabalhando por meio dessa videoaula, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar um pouquinho, né? E relembrando, na nossa última aula a gente parou falando sobre um grupo de compostos orgânicos chamados de proteínas, né galera? A gente viu que as proteínas eram consideradas polímeros de aminoácidos. E, inclusive, a gente viu as características químicas de um aminoácido, né, pessoal? Nós vimos que todo aminoácido vai ser caracterizado por apresentar, em um lado, esse grupo químico chamado de ácido carboxílico, no outro lado, este outro grupo químico chamado de amina, e no meio, esse aminoácido vai apresentar um radical. Vocês lembram que existem 20 tipos de aminoácidos na natureza, e o que muda de um aminoácido para o outro é apenas o radical. Isso significa que todos os aminoácidos terão ácido carboxílico de um lado, grupo amina do outro, e no carbono central, então, o radical vai se alterar, tá certo? Vocês viram também que as proteínas podem ter diversas estruturas, né? Podem apresentar 4 estruturas diferentes e vamos começar pela estrutura primária, que é caracterizada por uma estrutura linear, né? Os aminoácidos aqui são representados pelas bolinhas em laranja e as ligações peptídicas que unem esses aminoácidos são representadas pelo traço preto. Estrutura primária é a estrutura mais simples, né, galera? A gente viu também as estruturas secundária, terciária e quaternária, certo? Vocês viram lá que a estrutura secundária é muito parecida com a estrutura primária, só que agora ela está enrolada, né? Na estrutura terciária nós temos uma outra conformação e na estrutura quaternária nós temos várias estruturas terciárias ligadas entre si, tá certo? Só para a gente relembrar então um pouquinho das estruturas. A gente parou falando das funções das proteínas. E as proteínas podem desempenhar diversas funções no nosso organismo, né, pessoal? Desde função contrátil, como a actina e miosina, função estrutural, como o colágeno, função protetora, como as imunoglobulinas, função transportadora, como a hemoglobina, né? E aí a gente parou falando, inclusive, da principal função realizada pelas proteínas, que é chamada de função catalisadora. Agora, eu preciso que você abra o seu material na página 429 para acompanhar comigo, tá bom? Gente, o que seria essa função chamada de função catalisadora, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que as proteínas que têm função catalisadora são chamadas de enzimas, tá bom? Então, se porventura você encontrar numa prova uma afirmação dizendo o seguinte: toda enzima é uma proteína, isso é verdadeiro, tá bom? Já que as enzimas são um grupo de proteínas responsáveis por realizar essa função. Mas se você encontrar numa afirmação, por exemplo, dizendo o seguinte, que toda proteína é uma enzima, aí tá falso, né, galera? Porque como a gente já viu, existem diversas outras proteínas que realizam diversas outras funções, beleza? Bom, falando um pouquinho agora das enzimas, tá? Professor, o que uma enzima faz, galera? Uma enzima é responsável por diminuir a energia de ativação de uma reação química. Logo, essa enzima vai facilitar as reações químicas. Eu costumo utilizar o seguinte exemplo para vocês aprenderem. Ó. Imagina que a reação é esse cara aqui, e esse cara tem que ultrapassar, tem que transpor esse obstáculo. Estão vendo? Um corredor transpondo um obstáculo. Muito complexo o meu desenho, eu sei, né? A gente associa, então, pessoal, ao obstáculo que a reação tem que transpor a energia de ativação. Quanto mais alta for a energia de ativação, mais difícil vai ser para a reação acontecer e mais lentamente ela acontece. O que uma enzima faz, galera? Uma enzima pega essa energia de ativação e diminui ela, facilitando então as reações químicas, facilitando que as reações químicas ocorram, tá bom? Professor, quais reações a gente tem a participação de enzimas, galera? Em todas as reações que ocorrem no seu corpo, nós teremos a participação das enzimas, tá? As enzimas são compostos essenciais para a nossa vida, tá bom? Elas são produzidas tendo como molde o nosso DNA, beleza? E elas atuam em todas as nossas reações químicas, tá certo?
Bom, falando um pouquinho agora das reações químicas que têm a presença das enzimas, né? Vamos falar um pouquinho da ação enzimática, galera, ó. A gente tem um esqueminha aqui bem tranquilo, tá bom? Bom, aqui nós temos uma enzima, certo? Essa enzima vai se ligar sempre com o seu substrato. Como assim? A gente chama de substrato o composto no qual a enzima atua, né? Toda enzima vai atuar em um composto. E as enzimas podem fazer tanto reações anabólicas, vocês lembram que são reações anabólicas? São aquelas reações de síntese, né? Quanto reações catabólicas, que são aquelas reações de quebra. Então, nesse nosso esqueminha aqui, se eu pegar o sentido da flecha da esquerda para a direita, nós temos o seguinte, ó, nós temos uma enzima que se liga a dois substratos, então a dois compostos quaisquer, tá bom? Ocorre a reação, tá? Aqui, isso aqui é chamado de complexo enzima-substrato. E aí, para facilitar a nossa vida, eu abreviei, mas ó, é complexo enzima-substrato, tá bom? Aí a reação tá rolando aqui, aí aqui a reação acabou. A enzima termina a reação igualzinho ela começou, e aí a gente tem um produto. Repara que eu peguei dois compostos diferentes e sintetizei um produto. Então, no sentido da esquerda para a direita, nós temos uma reação anabólica. A gente sintetizou alguma coisa. Mas nada impede que essa mesma reação ocorra no sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda. E vamos ver lá então, ó. Da direita para a esquerda, nós temos então a enzima, isso aqui que seria o substrato da enzima, a reação acontecendo com o complexo enzima-substrato, certo? E aí a gente teve a quebra então, né? Quebramos em dois, beleza? Então os dois sentidos da flecha aqui, tanto reações anabólicas quanto reações catabólicas, nós temos a presença de enzimas, tá certo? Falando ainda sobre as enzimas, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora da estrutura das enzimas e a gente vai entender um pouquinho que toda enzima tem um substrato específico. Por exemplo, existe uma enzima que é responsável por realizar uma reação de quebra do amido, né, do polissacarídeo amido. Essa enzima que quebra o amido é chamada de amilase, tá bom? A amilase, ela só tem a capacidade de quebrar amido. Se eu forçar uma ligação entre, por exemplo, a amilase e lipídio, ela não vai conseguir quebrar. Por que ela não vai conseguir quebrar? Porque existe elevada especificidade, tá bom? A especificidade da enzima é atribuída para ela graças a esse modelo chamado de modelo chave-fechadura. Bom, da mesma forma que uma fechadura só é aberta por um modelo de chave, uma enzima só atua em um tipo de composto orgânico, como no nosso exemplo, a nossa amilase só atua no amido, tá certo? Professor, o que traz essa especificidade para a enzima? Muito tranquilo, tá, galera? Toda enzima vai apresentar uma região aqui em cima, ó, chamada de sítio ativo, tá certo? O sítio ativo é a região na qual a enzima se liga com o seu substrato, tá? E você repara que o sítio ativo tem um formato específico e isso não é à toa. Por exemplo, se eu chegar com este substrato aqui, que eu estou apontando com a minha caneta, e tentar fazê-lo ligá-lo aqui, tentar fazê-lo se ligar aqui ao sítio ativo, ele vai conseguir? A gente vai ter uma relação ali? Não vai, né, galera? Porque o formato é diferente, tá certo? Se eu chegar com este substrato neste sítio ativo, a gente vai conseguir uma ligação? Também não, né? Porque os formatos são diferentes. Mas e se eu chegar com este substrato aqui? Bom, este substrato aqui encaixa perfeitamente no nosso sítio ativo, né, galera? Então ali nós teremos uma reação. Isso aqui é um exemplozinho que nós temos então do modelo chave-fechadura e que traz para as enzimas essa especificidade, faz com que uma enzima atue apenas no seu substrato específico, tá certo? Vocês lembram, pessoal, que quando a gente estava falando sobre as proteínas, existiam fatores que modificavam a estrutura das proteínas. E vocês lembram que todo fator que modificava a estrutura da proteína era chamado, né, era responsável pela reação de desnaturação, né?
A gente vai entender aqui, pessoal, que existem alguns fatores que vão influenciar na velocidade da ação enzimática. Vão fazer essa ação enzimática ocorrer ora mais rápida, ora mais lenta, tá bom? E a gente vai entender por que eles fazem isso, tá certo? Bom, vou tirar tudo aqui. Ó, o primeiro dos fatores que afeta a ação enzimática, que influencia na velocidade da ação enzimática, é o fator temperatura, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico, tá? Desculpe. No nosso gráfico de velocidade por temperatura, tá bom? Repara que no nosso gráfico, quando a temperatura é muito baixa, a gente não tem reação, né? A gente não tem curva. Repara na nossa curva em vermelho. A gente não tem curva. Conforme eu vou aumentando a minha temperatura, eu começo a ter a minha reação, né? E conforme eu vou aumentando a temperatura, eu também vou aumentando a minha velocidade da reação. Isso significa que a enzima vai trabalhar de maneira melhor, tá? De maneira mais fácil, tá certo? Até chegar num ponto onde nós temos a maior velocidade da reação, que no nosso caso pode ser, por exemplo, a temperatura de 36 graus Celsius e meio, como é a temperatura média do nosso corpo. As nossas enzimas, por exemplo, têm o ponto ótimo, então, em 36 graus Celsius e meio, que é o ponto onde a enzima atua em maior velocidade, como você pode ver aqui pelo gráfico, tá bom? É interessante falar que depois do ponto ótimo de temperatura, conforme a gente continua aumentando a temperatura, a velocidade da reação não aumenta mais, ela diminui, né, galera? Essa diminuição mostra pra gente que temperaturas muito altas comprometem a atividade da enzima, até chegar num ponto onde nós não encontramos mais reação. Esse ponto aqui, né, a reação para. Gente, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que aconteceu ali que fez essa reação parar? Bom, se a gente lembrar que toda enzima é uma proteína e que temperaturas altas modificam a estrutura proteica, quando eu aqueço uma enzima, eu também proporciono nela o processo que nós chamamos de desnaturação. E aí a minha reação parou, né? Já que eu desnaturei a minha proteína catalisadora, já que eu desnaturei a minha enzima. Beleza? Esse foi o fator temperatura. Vamos falar agora do fator pH, tá? O conceito vai ser o mesmo, galera, tá bom? Só que aqui nós temos diferentes enzimas que atuam em diferentes escalas de pH. Novamente o gráfico de velocidade por pH, tá certo? E aí vocês lembram lá, ó, que pH baixo é pH ácido, pH alto é pH básico e pH intermediário é pH neutro, né? Então repara que nós temos aqui 3 enzimas e cada uma das enzimas atua em uma faixa de pH específica, né? A nossa enzima verde, por exemplo, atua em pH ácido e tem como ponto ótimo de pH o pH 2, certo? A nossa enzima laranja, ela atua em pH neutro e tem como ponto ótimo o pH em torno de 7. E a nossa enzima em azul atua em pH básico e tem como ponto ótimo o pH em torno de 12, tá certo? A proteína verde poderia ser uma proteína do nosso estômago, a parte do organismo que tem pH mais ácido. A proteína laranja poderia ser uma proteína do nosso sangue, que tem, por característica, um pH em torno de 7. E a proteína em azul poderia ser uma proteína do nosso duodeno, uma região do nosso intestino, que é caracterizada por apresentar pH básico. Beleza? Galera, tem só mais um fatorzinho para a gente dar uma olhada, que também tem capacidade de influenciar na ação enzimática, tá? Lembram lá quando eu falei que toda enzima atua em um substrato? Lembram quando eu usei o exemplo da amilase? Bom, a gente estava comentando que a amilase ela consegue quebrar o amido, correto? Para que a amilase faça a sua reação, ela precisa logo ter o amido, né? E aí, este último fator que influencia na ação enzimática é justamente a quantidade de substrato que terá presente na nossa reação, tá? Ou a concentração de substrato. Olha aqui comigo, vamos analisar esse gráfico que também é de velocidade pela quantidade de substrato, tá? Quando eu tenho 0 quantidades de substrato ali na parte de cima do meu glúten, eu não tenho substrato, eu também tenho reação? Não tenho, né? E aí, então, eu começo a acrescentar substrato
a minha velocidade começa, né, a minha reação começa, e conforme eu vou acrescentando o substrato, voltando para o nosso exemplo, né, se a gente estiver falando da amilase, a enzima que quebra amido, conforme eu for acrescentando amido, a velocidade da reação vai aumentando, né, porque a enzima apresenta mais amido para ser quebrado. Até chegar a um ponto onde nós temos a saturação. O que é a saturação? Pô, quando o seu amigo chega para você e fala, nossa, eu estou saturado, significa que ele está de saco cheio, né? Aqui nas enzimas a gente vai ter a mesma coisa. Quando as enzimas elas se encontram na saturação, quando elas se encontram saturadas, significa que elas já estão funcionando na sua maior velocidade. E por mais que eu continue aumentando a concentração de substrato, a minha velocidade permanece constante, porque todas as enzimas já se encontram trabalhando na sua maior velocidade. Beleza? Pessoal, fiquem atentos ao aplicativo de vocês, tá bom? Eu vou colocar mais listas de exercício para vocês resolverem aí, tá certo? Tô com saudade de vocês, muito juízo, muita cooperação nesse período de isolamento e a gente se vê assim que possível. Beijo do professor Murilo, até logo!